Olá! Nesta edição do Estúdio MPSP, nós temos a grata satisfação de receber a visita do Dr. Jurandir, que é o secretário da Promotoria de Presidente Prudente. Doutor, a atuação do Ministério Público é muito noticiada na mídia, mas geralmente com foco nas questões da capital. Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando qual que é a importância da atuação do Ministério Público numa cidade, né, das dimensões de Prudente, que em muitas ocasiões não aparece na mídia, mas nós sabemos que o senhor e seus colegas desenvolvem uma atuação relevante. Sim, bom, o promotor na capital é uma coisa, o promotor no interior é outra coisa. No interior, o promotor é conhecido na cidade. Numa cidade como Prudente, 200 e poucos mil habitantes, às vezes praia um pouco. A cidade menor, o promotor é conhecido pelo cidadão, coisa que na capital se dilui. É evidente que na capital há o atendimento ao público, né? Porque tem essa necessidade, mas lá, pra gente, isso marca muito a presença do promotor. Você é conhecido na rua, você é cumprimentado na rua, né? Então, isso, para nós, a gente fala que o verdadeiro promotor, quando a gente vem para a capital, a gente perde um pouquinho daquilo, né, que é o Ministério Público, que é esse defensor da sociedade, que é esse contato, essa proximidade com a população. Eu fiz a minha carreira toda no interior. Eu sou do primeiro concurso da nova fase, 84. Certo. 34 anos de Ministério Público, toda a carreira feita no interior, com alguns colegas. E a gente sente muito isso, essa proximidade com o público, esse contato. Isso acho que é o lado bom do promotor de justiça, que a gente tem lá em Presidente Prudente, e todas as comarcas do interior de São Paulo tem essa característica. Tem essa característica. Perfeito. Doutor, em São Paulo, quando se fala da questão de improbidade administrativa ou assuntos de outra natureza, sempre falamos de números de grande magnitude. No interior de São Paulo, talvez os números sejam mais modestos, mas o tipo de problema que existe numa cidade como Prudente são os mesmos que temos aqui na capital. Então, o Ministério Público se preocupa com a questão da educação, saúde, meio ambiente e assim por diante. É dessa forma que as coisas acontecem? Claro, não é diferente. E proporcionalmente falando, São Paulo, Ribeirão Preto, que é maior do que Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos, os problemas são maiores, mas os problemas de Prudente, a demanda que nós temos lá, nos ocupam de tal maneira que a gente não consegue fazer outra coisa, não é? Então, o promotor de cada área, e em Prudente hoje é especializado, a gente tem a promotoria criminal. Certo. Nós temos a promotoria civil, não é? Com vários promotores, além dos grupos de atuação, né? O GAEMA. Certo. Né? Temos o GAECO lá, muito atuante por conta do crime organizado, e temos colegas lá que só cuidam disso, e um deles, né, o Lincoln, que se dedica dia e noite a isso, né? E para conhecer, além da área de saúde pública, que é muito... Nós temos um hospital regional em Prudente que atende uma demanda de 900 mil pessoas, toda a região. Então, o problema de saúde e educação, nós temos um grupo, o GEDUC, criado em Prudente, o GAEMA, o Pontal do Paranapanema, onde nós estamos, é uma região que foi muito desmatada, muito descuidada. Então, o grupo foi criado há uns 15 anos para trabalhar isso e tem uma atuação muito marcante nessa área, em várias comarcas ali da região de Presidente Prudente. Então, nesses dois grupos, GEDUC e GAEMA, eu acho até que justificaria, quem sabe no futuro, a criação de uma promotoria regional. Porque o trabalho que eles fazem, você já mostra para nós que essa demanda, né, ela teria como ser absorvida por um promotor regional. Notadamente nas questões ambientais, né, doutor? Porque os ambiental problemas... nem se fala, né? Porque, como eu disse, o Pontal é uma área que foi muito judiada, vamos dizer assim, né, no decorrer dos tempos. O avanço chegou, era uma área com muitas terras devolutas do Estado, muitas invasões, né? Então, quem tomou posse daquilo, os fazendeiros primeiro, depois os sem terra, nos trouxeram problemas de todas as áreas e degradação ambiental. Então, hoje o trabalho que se faz é para reconstruir isso, né? As áreas de preservação, as reservas legais. Então, os promotores do GAEMA, os promotores locais, na sua comarca também, têm feito um bom trabalho na área de meio ambiente. Perfeito. Doutor, só na condição de secretário,
acaba proporcionando os meios para que seus colegas tenham uma atuação de acordo com o que espera a sociedade. Eu gostaria de tratar agora de um tema que me parece muito sensível, que é a população carcerária que o senhor tem lá na sua comarca, que deve dar um trabalho, né, enorme, penso eu, né? De que forma que atua o Ministério Público em relação a essa questão lá em Prudente, doutor? A gente tem, assim, em números, parece-me que no estado de São Paulo é a maior população carcerária. E se é em São Paulo, é no Brasil, e acho que uma das maiores concentrações de presos do mundo. Perfeito. E toda a execução é feita em Presidente Prudente. O Tribunal de Justiça, há alguns anos, criou por um provimento o DECRIM, esse Departamento de Execução Criminal. Todas essas regiões onde eles criaram o DECRIM têm juízes, né? É um processo digital para as novas execuções. E lá em Prudente nós estamos já com cerca de 30 mil feitos digitais. E tem mais 2 varas de execução criminal só em Prudente, com quase 20 mil processos, quer dizer, 50 mil processos para 3 promotores titulares, né? Mas todo mês tem que ter designação de colegas para auxiliarem, porque não dá conta, a demanda é muito grande. E sabendo que o promotor trabalha em todos os feitos de execução. E no mais das vezes, a gente sabe também, depois da condenação, quem mais cuida da situação do preso é o promotor, que vela por isso, né? Que trabalha nesse processo. E o preso, hoje em dia, até de próprio punho, eles requerem muito. Tudo que é benefício que eles acham que podem, e você tem que dar atenção a cada um desses pedidos, né? E isso demanda tempo. Sem dúvida. Doutor, o senhor está falando muito da questão dos recursos humanos, mas me parece que é também importante a questão da infraestrutura. Sim. A Procuradoria-Geral de Justiça, no último biênio, investiu cerca de 100 milhões de reais, basicamente no quesito tecnologia. O senhor acabou de dizer que entrou na carreira em 1984, provavelmente o senhor trabalhou com máquina de escrever. Era eu e a máquina. O senhor e a máquina, né? Que importância o senhor dá a essa questão da tecnologia dentro da instituição? Bom, se não houvesse isso, ninguém conseguiria trabalhar. O saudosismo da época que nós ingressamos, né, há 34 anos, o promotor e a máquina, e para onde ele ia, ele levava a máquina no carro, né, e a pilha de processo, hoje isso seria inviável, né? Então, em termos de pessoal, a contratação de analistas, hoje cada promotor do estado tem um analista. Isso ajuda alguns bastante. Cargos, até 2 analistas por promotor. Mas sem isso não funcionaria. O oficial de promotoria, né, que ajuda muito. E a questão, o espaço físico, equipamentos, né? Porque se eu estou dizendo que no DECRIM nós temos só em Prudente 30 mil feitos, todos digitais, então você tem que ter um sistema de tecnologia que te possibilite acessar o processo, despachar nele e encaminhar aquilo, né? E uma coisa que funciona, né? Então, esse implemento do Ministério Público nesse aspecto, né, a gente tem que elogiar, mas é algo que sem isso nós estaríamos travados, né? Não funcionaria se não houvesse esse implemento da tecnologia no Ministério Público. Perfeito. Doutor, a última questão, se eu não me engano, foi no ano passado, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, acho que foi em 2017, houve a inauguração da sede do Ministério Público na cidade. Mas em que medida que a procura pelo trabalho do Ministério Público aumentou? Quer dizer, a população demanda mais os senhores do que demandava anteriormente, está no mesmo nível? De que maneira que repercutiu essa inauguração da sede para vocês? Com a locação desse prédio, com excelente prédio, todo mundo acomodado, todos os promotores de Prudente hoje estão alocados nesse prédio, funciona tudo lá e a demanda do público aumentou. A gente está bem no centro da cidade, um prédio excelente, em condições de tratar bem as pessoas que nos procuram, né? Dar uma atenção a todas elas. E a gente tem que louvar o Ministério Público porque a instituição cresceu. Não dava mais para a gente continuar dentro do fórum. Os juízes precisando de sala, porque também aumentou o número de juízes. Sim. Não tinha como expandir, construir um novo prédio. Então, o ideal foi o que a gente conseguiu em Prudente e que outras comarcas também conseguiram. Eu falo assim, a gente teve na gestão do Márcio Elias Rosa e do Dr. Ismânio agora, esse alargamento, né, de locação, de construção de prédios próprios. A gente recebeu alguns do governo e adaptou. Então,
Então nós temos lá na região várias promotorias, Martinópolis, Dracena, Rosana, né? Sim. Que estão em dificuldade com prédios próprios. E as que não têm, têm reivindicado. Sem Porque a gente dúvida. percebe que no nosso espaço, você cuidando, né, é muito melhor para você administrar. E Prudente está assim. Hoje, graças a esse trabalho bem feito da Procuradoria, a gente está bem instalado e em condições de bem prestar o serviço, que é o que nos compete. Sem dúvida. O promotor de justiça é o guardião primeiro da sociedade, lutar por ela, e a gente faz isso hoje num espaço condigno, que a gente não tinha, né? Não tinha anteriormente. E tem feito muito bem, doutor. Nós somos testemunha, porque aqui no Núcleo de Comunicação nós somos demandados pela mídia local e acompanhamos o trabalho do senhor, dos seus colegas, e agradecemos muito a sua visita aqui ao Estúdio MPSP. Obrigado, eu que agradeço. Agora estou deixando a promotoria criminal, depois de 34 anos fazendo crime, não que o crime não compensa, mas eu estou indo para a promotoria civil e está me sucedendo um outro colega que vai, claro, seguir o trabalho, porque a demanda criminal em Prudente é muito grande também. Porque são muitas varas, mas é o nosso trabalho, a gente não reclama disso, porque é o nosso trabalho. Sem dúvida. Doutor, agradecemos muito a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.